né? Boa tarde, Brasil. Tudo bem com vocês? Hoje eu converso com ele, que é cantor, escritor, produtor, poeta, ex-jogador de futebol e considerado por mim como o Sabiá Tresagoense. É um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Maringá Borghetti. Eu pronunciei o seu nome corretamente, Maringá Borghetti. Borghetti. Maringá Borghetti. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Do convite. Você, quando falou, eu falei só falar o dia, a hora e a roupa que eu tô lá. Eu fiquei muito feliz com a sua prontidão em atender o meu pedido. Muitíssimo obrigada. Ah, maravilha. Antes disso, eu sou uma mulher preta, o meu cabelo é todo trançado na cor mel. Aham. Eu estou usando uma camisa listrada de preto e branca. E atrás de mim tem uma cortina na cor bege. Eu sou muito bonita. Ah, vamos lá. Já que eu pronunciei o seu sobrenome corretamente, Maringá Borghetti, você tem noção de que o seu sobrenome te geraria um outro apelido na escola? É? Não, já aconteceu isso, já. Não, mas nunca pegou, Não, não. não, não É, pego, mas assim, entre os adolescentes, se você fosse adolescente hoje em dia Ah, na não. escola, A quinta série sempre. sempre existiu isso na quinta série, mas passou, né? Mas nunca pegou, sabe? Ficou sempre aquela coisa da zoação, mas nunca. quando eu tentei, eu falei, moça, Ah, em outros lugares, falei, será que é Borghetti? Borghetti é o quê? Borghetti? Falei, eita, isso aí na escola daria uma outra conotação, mas enfim. Maringá é o nome de uma cidade paulista. mas Isso. Bem, né? É. E que pai ou mãe, em sã consciência, colocaria este nome em um filho? Qual é o seu nome completo e de onde veio este apelido? Maringá. meu nome é Silvanei Borghetti. A minha mãe, o lance do nome, a minha mãe, ela tinha 17 anos, o primeiro emprego dela, ela foi babá, fez 17 criança, chamava Silvanei. E aí ela falou, ó, o primeiro filho que eu tiver vai chamar esse nome. Veio eu, né? Primeiro dos 6. Isso. Legal, muito bom. E o apelido Veio em 2002, na época do futebol, já 2001, 2002. Eu estava em Maringá, né? Foi da onde eu comecei a jogar futebol, fui para lá para Sarandí, do lado, do qual eles moram até hoje, né? Minha avó faleceu no passado, né? Mas fui para lá nesse período. Aí quando eu cheguei em Santa Catarina, um ex-treinador meu me apelidou de Maringá, porque eu estava vindo de Maringá, né? Apesar de eu não ter uma ligação tão forte assim com a cidade, mas aí pegou, né? Eu, o sobrenome ficou. E aí quando eu entrei para cá, para o lance artístico, é o apelido. Quando eu entrei para a carreira artística, eu queria ter mudado o nome. Por esse fato de eu não ter essa ligação tão forte com a cidade. Agora que vocês Silvanei É, tão forte quanto não. Maringá Borghetti. E ele falava isso, o treinador falou assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, ele me chamou de Maringá. Você que é o Maringá? Você, Eu, eu falei, não, eu sou o Silvanei. Ele falou assim, eu lembro que ele foi me buscar na rodoviária. Aí ele chegou em mim e falou, você que é o Maringá? Eu, não, eu sou o Silvanei. Ele falou assim, com um nome desse você não vai ganhar dinheiro nunca. essa questão de Tá bem na carreira de futebol, você teria que ter um... Meu nome não ajudava, ele falou assim, um apelido. Ele me apelidou de Maringá. Até porque lá em Santa Catarina tinha o Luiz Carlos Maringá, que jogou lá um tempo. E ele disse que eu realmente parecia com ele. Eu tava vindo de Maringá, ele me apelidou de Maringá e ficou. tá pensando sobre isso? Meu nome é Ruth. Você acha assim, o dia que eu for famosa, Ruth vai ser um nome legal ou será que eu vou ter que é trocar legal. também? Um nome muito bom. Tem força. Tem Então, eu vou trocar. força. Não, quando eu for famosa, meu nome vai ser Ruth Barros, que é o que é. Ok. Você morou em Maringá e te colocaram o apelido de Maringá. É, eu fiquei um tempo lá. Maringá, assim, não... foi isso. Acabou ficando. Ok. Você reside em Três Lagoas já há alguns anos. Quantos anos mais? Morando aqui em Três Lagoas, eu tô desde 2012, 11 anos. Como você morou em Maringá? Te colocaram o apelido, agora que é 11, pode colocar seu apelido de Três Lagoas. Pode. Eu,
Hoje eu sou muito mais Três Lagoense, né? Ah, gente, precisamos ver isso daí, porque agora é prata da terra de Três Lagoas, não é mais de Maringá, mesmo ficando o nome. Bom, eu achei que você ia falar que não poderia te chamar de Três Lagoas, mas você falou que pode. E se a gente te chamasse de Sabiá Três Lagoense? Então vocês agora, o Sabiá Três Lagoense. Olha, isso daí foi coisa sua, né? Você que saiu com essa. Nossa, sabia. Ai, O seu canto, para os nossos ouvintes, pelo menos para o meu, que é muito refinado, soa como canta assim de um sabiá, que é perfeito. E quando eu te ouvi cantar pela primeira vez, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, como que eu não conhecia antes? Como que o Brasil, o mundo ainda não ouviu a voz do Maringá? Aí eu falei, para mim, você é considerado o sabiá Três Lagoas, porque a sua voz é obrigado. Gosto muito do Sabiá Laranjeira. Laranjeira. Canto muito. Gosto Wander, do you speak English? Tá. Ai, que bom, porque eu também não. A gente não sabe nem o português. Você speak English. Mas como você não speak English, assim, como eu venho de uma escola estadual, eu aprendi pouco inglês, assim. To be? To be, you are, he is, she is, it is. Eu aprendi também, como que é? Eu já esqueci também, para beber água. Como que é para beber água? Ah, Querendo lançar minha carreira internacional já aqui agora. May I go to the bread? May I go to drink water? Como que pede água em inglês? Enfim, nossas aulas de inglês na educação pública, foi isso aqui que vocês estão vendo. Mas, assim, eu gostaria de cantar uma música em inglês para você, que eu sou cantora também. Você canta, eu sei. Você vai cantar em inglês? Vocês não sabiam que eu canto em inglês, que eu tenho essa Eu não sabia, não. Assim, eu nunca cantei em inglês, mas, assim, aqui eu quero lançar Olha carreira isso. internacional aqui agora. Vamos lá. Vou começar a música a cantar. Calma, que eu fiquei nervosa. Eu vou cantar em inglês. Em português você cantar. Em inglês vai ser a primeira vez, inédito. Faz um corte depois desse momento. Isso, né? Não, os 30 segundos lá. Ai, gente, vou cantar, calma. Vamos supor que esse aqui. Tem um microfone aqui. Gente, inglês, meu Deus do céu. Não sei muito bom. Você finge que não ouviu. Vocês apagam e depois vocês pulam a parte, não ficar muito bom, tá? É assim que limpa a garganta para cantar ou fazer isso errado? Errado. Como é que limpa a garganta para cantar? Como é que faz isso? Eu geralmente eu devo uma cachaçinha do lado. Errado também, né? Água para quê? Para que existe água? Isso aqui que é água? Como é que faz para fazer a preparação vocal antes de cantar, Maringá? Então, dizem. Agora eu vou cantar. Olha isso. É a surpresa. Vou cantar. Vou preparar. Gente, segunda-feira, o aniversário do Maringá. Que você fez quantos anos, Maringá? 39. 39. Somos de 84. Exatamente. Então, assim, eu pensei, eu vou prestar uma homenagem pro Maringá, assim, com essa voz, assim, não é das melhores, não é uma voz do Maringá, mas, assim, a gente faz o nosso melhor. Então, pela primeira vez, eu vou cantar em inglês. Olha isso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maringá Borghetti. Happy birthday to you. Entendeu? A voz embargou, fiquei nervosa. Cantar a igreja mais difícil. Muito obrigado. Calma, agora vou cantar em português para arrumar isso aí. Minha carreira internacional cancela por enquanto, gente. Calma, deixa eu pra frente. Olha. Vamos cantar parabéns, Mozanzinho? Parabéns pra você
Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Maringá! Agora vamos para a parte mais esperada, porque eu falei, gente, que hora que eu vou. O que a gente faz para comer o bolo logo? Que maravilha. Falei, vou colocar a música no começo, a gente já come. Ah, você corta o primeiro pedaço e faça seu pedido. Você acredita? Olha, eu tô ganhando presente desde segunda-feira, né? Tá falando pra você que antes, gente, eu ganhei um monte de presentes Porque os avós- que dá, né? Ah, É assim, é, bebo, é, famoso na cidade. Esse bolo é a famoso Dona na Maria, cidade. Aniversário meu. o que acontece? Ah, o Que que bom você que eu mais vou, ganha de presente? que bom que eu vou comer um pedaço de bolo, porque do meu último aniversário nem um pedacinho de bolo eu comi. Porque a gente tava ocupado fazendo outras coisas, né? E na Bebendo. correria. Tava ocupado Porque bebendo. tem umas coisas inusitadas que as pessoas me dão. Por exemplo, eu ganhei 7 garrafas de cachaça no meu último aniversário, né? Tipo, me tornei a pessoa que eu mais temia, né? Sabe? Aí, foram 7 garrafas de cachaça. Aí sempre me dão chapéus. Né? Eu tenho uma amiga que me dá chapéu. Uma marca registrada sua É. já, né? É um chapéu, literalmente chapéu mesmo. Esse Uhum. chapéu de. É o chapéu de dar bolo, né? É o chapéu de. Pra eu usar mesmo. Ficar na cabeça. E aí me dão chapéus. Não, Camisa florida. Ganhei também. O Fabrício Ono me deu uma camisa Ô, florida. Fabrício, trabalha lá na FMS. Beijo para o senhor Fabrício. Você é maravilhoso. Ele é Aham. sensacional. Uhum. 7 garrafas de cachaça. Tem uns cantilzinhos pra carregar cachaça. O que você não ganhou que você gostaria de ganhar? Assim, para os próximos aniversários, assim. Olha, não tinha pensado nisso. Não, de ganhar. Cachaça não. Cachaça não vale, né? Eu ganhei uns growler de chopp também, lá da cervejaria Canindé. O Juni me levou 2 growler de chopp. Olha, fiz uma pergunta que não seja cachaça, nem cerveja. Nem chapéu, nem camisa florida. Abrir surpresa e falar, nossa, que legal, ganhei Ah, ganhar disco, eu sempre gosto de ganhar. É, disco. O disco mesmo. o CD também. Pode ser o CD. Tem um pendrive? É, porque é uma coisa que tá extinto já, né? É, É, mas talvez falei, só que eu gosto de ganhar assim. Eu, por exemplo, nem vitrola em casa eu tenho. Eu, um toca CD lá em casa também. Pra pipô, eu ver se eu vou arrumar. Mas eu tenho um monte de CDs. Ganho. Conheço alguns artistas. Então, a gente troca, né? Eu ainda tenho CDs ainda impressos, mas eu tenho só do primeiro disco que eu gravei. Eu já não fiz. Mas hoje eu meio que me arrependo de não ter feito. É um mais cópia. É cópias. Aham, Eu fiz, lancei só digital, 2 discos e não lancei ele físico. entendi. mas eu me É arrependo importante, né? Porque é um souvenir, né? É. É. As pessoas guardam isso. Pessoas que Sim. realmente, igual eu, quando eu ganho um disco, fotografado e tá guardado. Então eu tenho mente de olhar aí, só fulano de tal me deu um disco fotografado, né? Então, Mas possibilidade, né? É. É. Eu ainda posso mandar. imprimir, né? A, a fazer. Amiga, me fale um pouco sobre a sua família. Como é que foi? Seu pai, mãe, irmãos? Quando você tem irmãos? Como que é? Irmão, 4 homens. Então, eu sou mais velho. Aí aqui mora eu, minha mãe tem 2 também. Minha irmã e o outro irmão meu. Tem mais 2, tem Claudineia, Leandro, aqui. Minha mãe Maria. Lá em Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, meu irmão
mora em Tijucas, perto de Florianópolis. Minha irmã mora em Balneário Camboriú. Meu pai não, ele já faleceu, Rafael. Maringá, seguinte, eu entrevistei a dona Jostrani, beijo, eu te amo. Aham. Ela falou assim que a família dela tem brasão. A sua família tem brasão? A minha não tem. Quer dizer, se tem, eu não sei até hoje. Também, né? Porque só a família da Josi não tem brasão. Não, esse Borghetti, ele é alemão, né? Ele vem do alemão. Porque tem os outros Borghetti lá dos... É do Renato Borghetti, aquele famoso. Já é da região italiana, né? Parte italiana. Borghetti alemão, né? Daquela região de Santa Catarina. Então, cara ali por aquele lado ali. Mas daí onde vem o Borghetti, né? Como que foi a sua infância? É legal? Você gostou? Se o tempo pudesse voltar no tempo, voltaria ou não daqui para frente? Como que foi a sua infância? Eu tenho. Tem algumas boas lembranças, né? Fui um mato, sou criado. Foi criado em fazenda? Criado em sítio, fazenda, né? Então, aquela coisa de menino do sítio, né? Tomar banho de rio, Aí as pessoas tomar banho de rio, caçar de estilingue, sabe? Caçar de aí estilingue, moraram do sossego, essa referência também. fazer flecha, brincar de flecha, dar passarinho, fazer Andava arapuca. pelado também, igual o mozão, andava pelado? Andava, tomava banho de cachoeira lá. Inclusive, eu fui agora pra. Tomé das Letras semana passada, em Minas Gerais. E aí quando eu vi as cachoeiras lá, eu tirei a roupa. Não diz o pra quê com a cachoeira dessa aqui. Voltei a ser. Falei, o quê? Fiquei pelada Será que ninguém tirou uma coisa, um negócio? Tiraram uma foto. Aí uma Isso foto. não vazou? Não chegou Não. lá? Aí Mas eu vi que eu tava meio sozinho, eu falei, não, dane-se. Ninguém vai ver, a água vai estar caindo. Mas a conexão com a natureza, essa coisa. Mas, sabe, Guarabira, peixe criado em lagoa, né? Peixe todo. Você se lembra do seu primeiro dia na pré-escola? Aí chegou, eu já tava com 6 para 7 anos. Já era a primeira série, já. Eu ia fazer 7 anos. Fez o pré? Não, direto. O que eu fiz pré e você não fez? não sei. Eu acho sempre, aquela questão, acho que não tinha, lá onde a gente morava, não tinha pré, né? Só entrava com 7 anos, primeira série. Eu lembro que Me levou, meu pai que deixou. Fui na escola, a hora que eles levou até a porta, né? Aí eu lembro que tava a sala toda, já estava na sala, né? Chegando meio que atrasado, sabe? Todo mundo. Chega. Ah, é você que é o Rafael, tá dentro dessa conversa. Aí ela falou, ó, gente, peguinho, bababá, chegou. É, Você lembra o nome dessa professora? André. era Sandra Sandri. Sandri o sobrenome. Inclusive, agora, esses tempos atrás, quando a minha música, ela canal, que me deu uma... Não, de repente chega uma mensagem no meu WhatsApp. Ela conseguiu meu WhatsApp, não sei quem. E assim, que meu WhatsApp tá nas minhas redes sociais, né? Entra lá no Instagram, lá vai estar meu e-mail, meu WhatsApp vai estar tudo lá. Aí ela entrou em contato comigo. Você lembra de mim? Nossa, foi. Então foi assim, ó, meu pai me deixando. Eu lembro que quando a porta fechou, assim, negócio assim, uma coisa assim, aquela vontade de chorar. Você se sentiu sozinho? Porque eu cheguei. Estando no meio da multidão. Num monte de gente. Estranhos, né? Estranhos. Eu fiquei totalmente. Eu sempre fui muito tímido, né? Jura? É.
Eu ia te perguntar sobre isso mais pra frente. Eu sou tímida. Então, assim, Como que você faz pra conseguir se libertar disso e cantar e fazer show e olhar no. Sabe assim, eu percebi assistindo as suas entrevistas, podcasts que fizeram, que o Maringá é tímido, eu já percebi ali. É. Como que você fez pra superar isso? você beber. Chega, a minha vida me ajudou. Não, é brincadeira. Mas antes, quando eu comecei a tocar, eu nem bebia. Comecei a beber, não lembro. Quando Eu você tô falando começou, Falando tanto de bebida, eu tô virando um alcoólatra. porque. quando você começou a cantar, você não bebia? Não bebia? Não. Era puro igual eu? Bebi por quê? Vamos lá. Por quê? Comecei a Pra beber. libertar da timidez. Não, não foi da timidez. É porque eu acho que isso. Não foi por causa disso. Beber de um tempo pra cá e eu fui vendo que é legal, né? Beber. Sabe? Eu fui, eu fui percebendo que eu ficava mais. Divertido, mas. Eu falava ficar mais simpático. Aí eu falei assim, vou beber pra ficar mais simpático. Tem um amigo meu que fala que é o seguinte, quando ele fala que, assim, Maringá, você já viu o rico ficar bêbado? Rico ficar bêbado. É simpático. É rico, toma 2, 3 tacinhas de vinho, Já né? fica Champanhe, simpático. fica simpático. Nunca vai ver um rico dando vexame no meio. Daí na hora que ele se recolhe, a gente tava zoando, brincando sobre isso. Não, eu bebo pra isso. Simpático. Aí, Você sabe o limite de parar? Não passar da simpatia? E porque, tipo, eu percebi que quando eu bebo, eu fico mais. cheiroso, mas um amigo meu lá de Minas Gerais, o Guito, ele fala assim, cheiroso. Tô cheiroso demais, sabe? Aí ele fala que quando ele tá com saudade, quando ele tá amando, quando ele tá bêbado, ele tá queiroso. Aí, não, mas eu acho que é isso. Sei, eu fico, e tem as reações das pessoas que quando bebem, né? Aí quando eu bebi a primeira vez, segunda, terceira, eu falei assim, mas como é que alguém bebe, matar todo mundo, fica violento, sai de... Eu não sei, eu vejo É, tanto que é eu sei que tem esse histórico, né, por exemplo, do machismo, da pessoa beber, chegar em casa e bater na mulher, quebrar tudo em casa. Aí o cara quer brigar numa festa porque tá com ciúme, por ter isso. Porque aí alguém depois coloca a culpa na bebida. É, porque alguém pisou no pé dele. festa, a gente vê muito isso, né? Sim. Eu não, quando eu bebo eu quero abraçar todo mundo. Eu desejo bem pra todo mundo. Quero que todo mundo esteja nessa, né? E é meio que, sei lá, a bebida eu acho que é meio que uma fuga também desse mundo que a gente vive, né? Eu acho assim, é um mundo igual, né? Esse o problema. É o mundo, a sociedade, né? Toda a questão da civilização de oprimir os povos menos favorecidos, preconceito, toda a Desigualdade social, que é uma. desigualdade, né? Histórica, degradar a natureza, todo esse processo. É uma das coisas, porque quando eu bebo eu esqueço meio que de tudo isso. Assim, eu nunca bebi. Não bebo nada alcoólico. O gosto do álcool não gosto, enfim. Aham. Mas se a gente for pensar dessa forma aí, então todo mundo vai ter que beber, porque do jeito que tá, Mas eu acho que. Não tem meio que uma fuga, né? Assim, sim, claro. as pessoas sempre têm alguma coisa pra se apegar. E lógico, Um pouco da realidade, que é, muito cruel. a realidade é muito cruel. Eu falo que se não fosse o meu violão e as minhas cachaças, eu acho que Você se apega no violão e um pouquinho de cachaça e é, ótimo. fica muito melhor quando eu tô com violão e tomando uma. Assim, é uma fuga dessa realidade que é muito cruel. Qual é a imagem mais antiga arquivada na sua memória? Assim, voltando assim lá, você lembra de quando você estava na barriga da sua mãe? Quando você nasceu, o parto ali? Qual é a memória mais antiga que você tem? Olha, eu tenho uma memória bem antiguíssima do lugar. Para onde a gente morava, era lá no interior do Paraná. Cheguei no Mato Grosso, já estava com 6 para 7 anos.
Você tem memória de anos? Tenho. 4? Tenho, acho que a memória eu devia ter uns 5 anos, não sei o certo. Ao certo. Lembro da casa onde a gente estava, os irmãos brincando, a gente se no quintal. Eu lembro das flores que a minha mãe plantava na frente de casa que tinha um jardim. Então, assim, das galinhas do quintal. Eu lembro perfeito como era a casa, uma mesa enorme que a gente tinha, uma mesona grandona de madeira. Casa de Era de madeira. Eu lembro que o era de madeira e o que era de bate. chão batido, e tinha uma mesa grandona de madeira. Também tinha um fogão a lenha, eu lembro de todo esse processo. Lembro do galinheiro, onde, onde tinha as chiqueiro de porco. Eu acho que era longe, né? Assim, porque na minha Horas. Sim. É, pai de uma menina, e quase duas, né? a Jade e a Melina, né? É, Eu considero as duas de um eu amor ao assisti mesmo. você falando sobre isso, eu falei, cara, que bonito. Que bonito que você fez. Parabéns por ter ajudado a sua irmã quando era mais. Muito Ah, bonito aquilo. Minha irmã mora comigo, né? Ela veio morar comigo desde setembro de 2019. Estava com 7 meses. A Jade nasceu em fevereiro de 2020. Ela nasceu dia 11 de fevereiro de 2020. E em março começou a pandemia. Então foi um período assim. A gente ficou muito em casa, né? Tá meio que Aí depois chegaram em você e falaram, ó, tem uma menina, minha filha, acho que é sua filha. É. E eu era. descobri, e era. agora são as duas, né? Estive com a Melina até agora, pouquinho. Tem que levar ela lá. E tá sendo um processo maravilhoso, assim. Você consegue fazer para proteger as suas filhas, suas filhas, das pessoas más, da crueldade que existe no mundo? Consegue fazer para protegê-las? Isso a gente tem como fazer muita coisa, né? Mais que são, mas sempre de uma hora ou outra elas vão estar vulneráveis. Mas o que a gente tenta fazer, o que eu tento passar sempre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia ali, de fazer coisas do que eu faço, e pensando também nelas, assim, elas aprendam com as coisas que a gente Fazendo ali. Elas imitam muito, eu percebo que elas me imitam muito fazendo. Então, elas brincam de dançar, de cantar, hoje, desenhar, né? Pô, eu acho que a criança tem que brincar bastante, né? Claro. Então, no momento que eu tô com elas, eu brinco muito com elas. A gente conta muita história. E a Tati, por exemplo, quando ela me vê com um livro, ela acha que eu tenho que parar de ler, né? O livro conta a história, cara. Quer dizer, acho que o que eu tô lendo é uma história e eu tenho que contar essa história pra ela. Aí eu finjo que tô leio em voz alta, né? E que tô inventando uma história, ela ficar ouvindo, né? Então rola muito isso. Eu acho que isso aí talvez seja o maior legado, né? Que a gente vai deixar. Você é o tipo de pessoa que gostava de ir para a escola? Você era da turma do fundão? Gostava de ir pra jogar bola e pra comer a merenda. Olha, eu sei que é um péssimo exemplo de dizer isso, Mas mas é a realidade da vida. é, Você sentava no fundão. eu não fui do fundão, mas assim, eu era Não intermediário, era né? na primeira cadeira da frente. Não, Não. mas assim, eu era aquele cara que ficava muito rindo das merdas dos outros, sabe assim? Eu fazia, tá? Eu era meio que assim. Você tinha dificuldade com as matérias? as Como que matérias. eram suas médias, suas notas? É mais Eu sei lá, acho que talvez eu sou das humanas, né? Vamos dizer assim. Então, Sim. eu tinha dificuldade Notas. com exatas. então,
Mas só que, tipo, eu gostava muito do lance do. Gostava muito do recreio. Tinha comida e tinha futebol. Então, Mas gostava da escola, o recreio, o lanche jogar futebol. Porque a gente jogava futebol demais, pode. Então, você foi jogador até quando Eu comecei a jogava jogar. bem. Qual era a sua Mas posição? jogava de volante. Eu joguei profissionalmente até aqui, né? 2012, parei, né? Assim, decidi, vou parar. Como eu fiquei na cidade, acabei ficando jogando no misto toda vez que montava o time do misto, eu jogava. 2013, 14, 15. Aí o. Era. Porque eu tava aqui na cidade, né? Mas assim, eu decidi parar mesmo em 2012. Eu não queria mais. Você que quis. É, assim, mas eu joguei desde 2004, na verdade desde 2001, né? Eu tava no futebol, assim, vivendo futebol, né? Parei em 2012. É, não é. Eu parei. Jogou bastante. Sim, assim, dava pra eu ter continuado jogando e tudo. Certo? Aí, assim, eu decidi parar porque eu vi que, tipo, eu não. Como no futebol existe essa realidade, né? Que as pessoas fora às vezes tem, que digo assim, tem. Quem joga futebol é muito claro. Operário, é, as pessoas acham que futebol é só aquilo que aparece na TV. E não é. Aquilo ali é o que aparece na TV, é a prateleira de cima. É 5% do futebol. É, Igual assim, aparece ali, é no futebol. Aparece. Tá por trás do máfia. Não, então, e ali, tipo assim, igual você pega no. pega no futebol brasileiro. Tem 20 times que jogam a Série A do brasileiro. E é elite do futebol. Que vem pra trás. Aí o brasileiro tem 4 divisões. Só o Série A, só o Campeonato Brasileiro. Essa divisão tem 64 times. A quarta. A Série A, Série B, Série C. E aí tem as ligas. Aí tem Copa do Brasil. Aí tem, vamos dizer assim, Copa Verde. Copa, não sei o que. Sabe essas Copas regionais? Que é pelas regiões. Né? Centro-Oeste. Tá? E tem os campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista, ele já chegou, não sei como tá hoje, que eu não acompanho mais muito o futebol como eu acompanhava antes. Mas acho que ainda tem ainda. Eram 7 divisões no Campeonato Paulista. Não, o campeão paulista desse ano foi o Palmeiras, por exemplo, campeão. Mas na Série B, Série C, Série D, sabe? Então 7 divisões. Então o futebol é muito mais que isso, né? Então, como eu digo, aí tem ali quem ganha dinheiro ali, quem tá bem no futebol, é muito pouco. Tem mais uma meia dúzia. Sim, aí tem esses caras que ficam milionários, aí tem aqueles que vivem bem no futebol. Depois tem a classe operária, que é Pra trabalhar, que tá mesmo. tipo Que dá o corre 90. de verdade. É, daí igual, e quando a gente pensa também no futebol, igual, por exemplo, você pega um clube igual o Flamengo. Um clube de regatas. Flamengo, um abraço pra todos os flamenguistas. Eu sou também. Clube de regatas Flamengo, por exemplo. Aí o Flamengo não tem só o futebol, tem várias outras categorias. Mas vamos dizer que só no futebol, aí lá tem Flamengo principal, ali, que tem um grupo no máximo de 30 jogadores, não passa disso, né? Ali do Flamengo. Né? Aí vai ter o time B do Flamengo, aí tem as categorias de base, né? Todo esse processo. Até os. A pessoa vai subir. É. E aí, tipo, e se você for ver, por exemplo, aí tem as pessoas que trabalham no bastidor, o cara que corta a grama, dinheiro, é muita gente. Por exemplo, o time do Flamengo entrar em campo, pegar ali, bastidor, contar quantas pessoas trabalham mesmo, o cara que varre as equipes, o rapaz que mexe com hidráulico, o eletricista, sabe? Umas 1.000 pessoas. Um ou dois. Daí o cara lá, o Gabigol, ganha R$ 1 milhão. Né? Daí, tipo, e aí eu fico pensando, deixa muito doido dentro do futebol, que às vezes, porque atrasou o salário, né? A gente fica sabendo que às vezes quando atrasa o salário do jogador lá em cima. Tá?
Quando atrasa o salário do jogador lá em cima, é porque o lá de baixo já tá uns 3, 4 salários atrasados. Muitas vezes o jogador, quando o jogador assim, o cara é fera, meu, quando tira um jogador, e chega, ou quando você chega um treinador que é bom, que é um cara que olha pra todo mundo, vai falar o seguinte, não que atrasa nada aqui. Aconteceu isso comigo. Qual capitão de ter um treinador sério, e muitas vezes o cara é mercenário, ele chega lá e quer nem saber se o quanto que o cara lá de baixo, o cortador de ganha, se o salário tá atrasado, se ele tem problema em receber, não registrar a carteira dele, sabe? Ele não quer nem E saber. não tem uma pessoa que é responsável por tudo isso. Tem uns setores, né? Vamos dizer, tá. tem A parte da Administrativo, logística, a parte administrativa. Só que é o seguinte, quando você pega um treinador que tem essa visão geral de fazer todo mundo ficar bem, né, e trabalhar tudo em prol do grupo, é uma coisa. Agora, na maioria das vezes, o cara quer ganhar o dele e não quer nem saber o que está acontecendo com o outro aqui do lado, o amiguinho que tá ali. E às vezes me irritava muito do futebol era isso. Da pessoa chegar, não, aqui é o nosso. Cuidar de nós aqui. Eu quero ela saber o que está acontecendo com o cortador de grama, com a galera que trabalha ali com a cozinheira. É muito isso. Não, tem muito. Mas tem pessoas assim que fazem, que eu já trabalhei com treinador, foi muito gratificante chegar e olhar pro Estava na época um bom jogador. sempre com mim. Não, é tipo, eu é tipo, futebol a gente, eu sempre falo assim, você tem que ser competitivo. Eu acho que eu era competitivo. É, ele tem que ser muito isso. Tipo assim, tecnicamente eu nunca fui um jogador muito bom tecnicamente, mas assim, era muito dedicado. Fisicamente eu era um jogador muito assim, bom fisicamente. Me ajudou e eu me cuidava muito. Então, era tipo um super atleta, vamos dizer assim. Depois que eu parei de jogar, que eu fui pra noite, virei boêmio, aí. Agora é outra história, né? Ô, Maringá, com quantos anos você começou a cantar? olha, quando eu era criança, Lá por 10, 9, 10 anos, eu já tipo, tinha um lance de ver as pessoas tocando naquelas rodas de bola, e onde eu morava. Eu sempre, eu já cantava alguma coisa, né? E todo Tinha mundo, alguma música? primo meu que tocava, assim, que morava próximo de lá e tudo. Mas eu lembro que todo mundo falou, pô, você canta legal, você é afinado, tá aquela Quem foi a coisa. primeira pessoa que falou? Você canta? Sim, eu lembro que meu pai, eu tinha sido cantor desde cedo. É. Meu. Só que eu acho que eles queimaram a largada, sabe assim? É. É. Eu falo as pessoas porque as pessoas que estão próximas de você, quando vê uma criança com um certo talento, e aí eles querem já meio que viram meio que produtor seu, né? Vamos dizer assim. Eu deixo melhor com isso. É, porque daí eles vão meio que colocar Nossa, você no. ah, meu filho canta. É isso. E tipo, eu era muito tímido. Sempre fui muito. Aí, o que acontece? Olha como é que eles fizeram. Uns 10 anos, 10, 11 anos, tava na quinta série. Teve um festival. Olha que loucura. Festival lá na cidade. Porque eu morava no sítio, tá? Teve um festival municipal e era lá na cidade. E aí tinha um professor que ele ia pra escola, era professor de história, ele levava um violão. Tava tocando violão assim pra gente. Ele tocava muito bem, tocava umas músicas do Roberto Carlos, ele era muito fã do Carlos. E tocava uns sertanejos, umas coisas. Aí eu lembro que eu cantava e tal, aquela coisa, e ele falou, pô, você canta e tal. E na época meu pai já tinha comprado um violãozinho pra mim. Na época, 11, 12 anos. O violão foi um pouquinho depois. E aí eu já tava aprendendo esses primeiros acordes. Sim, eu vi eles fazendo, né? Aí eu, Ah, e eu pegava o violão ali. Não, isso aqui é um Ré eu maior. conheço, infelizmente.
Não, então, e aí acontece. E aí esse professor falou, não, vou te inscrever num festival lá. Pegou meus papéis. E eu não queria ir. Não, e ele, não, você é bom, não sei o que, babá, e me levou. Levou eu lá, fui na inscrição, depois eu tive que pegar um ônibus. Eu fui sozinho pra cidade. Cheguei lá, alguém me pegou lá, que tinha um pessoal lá que recebia na casa deles, né, que era amigo da gente. Vou lá e todo aquele processo. Eu lembro que eu cheguei num ginásio de esporte, tava lotado de gente. Olha, mas eles queimaram a largada muito, sabe? E você Eles. cantou? Não, então, aí tá. Eu fui fazer a passagem de som, né? Fazer o ensaio lá geral. Era de manhã pra eu cantar à noite. E aí tinha uma banda. Nada de gente que todo mundo ia passar e passar. Tinha uma banda, tava abaixo do que. Aí o menino chegou assim, o maestro da banda, falou assim: tom que você vai cantar. Eu não sabia nem que era que tom. Eu tinha mandado a música na fitinha lá e ele colocou, não, é o mesmo tom? Eu falei, porque eu cantava alto pra caramba, né? Criança, você tem a Sim. voz de sabiá, velho. Aí eu sei que fiz a passagem de som, tudo aquela coisa. Aquilo ali já me quebrou as pernas. Assim. À noite eu fui cantar, sabe? Eu tava travado. Foi a maior tortura da minha vida. Teve um preparativo. Não. Né? Então, Esse aqui é um palco, esse aqui é uma multidão, você vai. isso aqui, ó, prazer, isso aqui é uma guitarra, isso aqui é eu nunca tinha visto uma guitarra, um baixo, Então foi um choque. choque. Assim. Ver uma banda tocando. Assim, do nada, pá, uma banda, É. multidão, sei lá, porcos e galinhas. Desse jeito. Aí eu falei, não quero mais. Lembrei de um amigo meu, de um aluno meu do Arapá, porcos e galinhas, um beijo, abraço. Então, e assim, eu sei que muita gente queima a largada nesse processo, porque eu acho que se eu tivesse. Mas não tô culpando nada disso, né? Sim. Mas se tivesse me mostrado a música, se tivesse feito uma preparação. Outra. Você já era tímido? Sim. E aí me mostraram, tipo, e assim, pra mim, na minha cabeça, o cara, o músico, o cara que canta, é esse cantor pop, sabe? Tem muito. Tem que ser esse cara que vira pirueta no palco, tem palco que bola, que faz o cacete a quatro. Porque na cabeça nossa. Não, isso aí é um merda. Aí. Sim, aí que como que acontece? Pra gente, como pra mim, um menino naquela época, isso ficou muito claro. Porque eu lembro que o show, eu lembro assim, quando eu saí do palco, tava assim, travado. Aí o pessoal vinha falar pra mim, você tava parecendo um. Segurou o microfone aqui, ó. Você tem que se soltar, você tem que fazer isso. Aí eu lembro dessas conversas, as pessoas me falando. Aí eu lembro que eu fiquei em quarto lugar nesse festival. Eu ganhei Se eu tivesse cantado de você, eu lembro que eu ganhei uma medalha, um troféu lá e ganhou já naquela de época. revelação, porque eu era novinho, porque era a galera até 15 anos, né? Era infantil. Você tem esse corte? Você tem esse troféu ainda? Ah, não. Pelo amor de Deus, É. Aí eu lembro que. Aí rolou. aqui hoje. Não, vixi, nem lembro mais. Aí eu lembro que rolou isso, desse fato. E aí eu. Foi quando eu travei, né? Porque eu não sabia, eu não conhecia. Por exemplo, eu fui conhecer música popular brasileira, a galera que eu toco hoje. Eu tinha 18, 19 anos já, sabe? Pra frente. Lá A gente ouvia muito. Meu pai tinha muito. Lá em casa tinha. Chavantin, Toco, até Milionário Zé Rico ali tocava. Aí tinha as rádios, né? As rádios tocavam muito Zezé de Camargo Luciano, João Mineiro Marciano, Christian Ralph, Paulo Daniel, essas coisas. Leandro Leonardo. A rádio era só isso, né? Era só isso. As rádios eram só isso. E aí E assim, daí na comunidade lá que a gente ia tocar, tinha uns caras que tocavam violão, tinha um Carreiro Pardinho, coisa assim. Tocava também essa coisa mais de baile também, pra dançar, música gaúcha. Onde a gente morava tinha muita música gaúcha, festa, esse processo. Aí eu pensava, não, jogar futebol é melhor, né? Melhor do que fazer isso aqui. Não foi isso. Aí você foi pro lado e deixou.
deixei. Aí eu. E aí as pessoas perguntam, mas como? Lógico, eu continuei tocando meu violãozinho ali, de vez em quando, entendeu? Eu nem tinha mais violão, eu tava jogando futebol. Sempre tinha um violão ali na concentração, aquela coisa de pegar de vez em quando. E aí eu fui ouvindo outro tipo de música, né? E tá fora aí. Então, você não teve aula de música, você nunca frequentou uma escola de música. Não. Mas quais instrumentos você Violão. Só violão. É. tem? Você aprendeu olhando, É. ouvindo. Eu aprendi olhando os outros tocar e pegando uma coisinha aqui, outra coisa com algum. Mais ou menos. Não, mas É, eu fui, naquela época lá, foi assim, eu fui pegando umas coisas ali. A música ela é muito gradativa, né? sim, Aquela coisa básica, depois e tudo. Assim, que eu te falo, que eu fui tocar mesmo, é de 10 anos pra cá, sabe? E daí, quando eu comecei a tocar na noite, já tocava, assim, amigo, né? Sim, brincadeira. Não tinha repertório grande. eu pedi você cantar Mas assim, mas era muito limitado, né? Porque não tinha um repertório grande. Aí quando eu fui pra noite, pra tocar pra noite, aí sim, aí eu expandi meu repertório, minha tocabilidade. Vamos dizer assim. Assim, considera que você toca bem profissionalmente. Assim. Não, eu acho que eu não toco nada. É sério. E tem Dá o muito... violão, e você vai ver quem é que não toca nada aqui, que sou eu. Eu Sabe não o que toco nada. acontece? Eu falo que o violão me manha. Eu faço muita coisa no violão ali, tô tocando, mas eu não sei o que tá rolando, né? E É por audição mesmo. eu sei que, tipo, eu sei que tem uma linha pra eu seguir ali, né? Que é a música pede. Mas assim, eu não sou a pessoa que inventa muita coisa no violão. Eu acho que meu violão é básico, né? Tento fazer esse lance da harmonia da minha voz com o meu violão. Então é isso. O violão me E é acompanha. isso que deixa tudo maravilhoso. Você toca, a junção da sua voz com o violão, aí fica perfeito. É Olha. maravilhoso. Você sabe que eu sou sua fã número 1. Ah, Gente, vocês nem veem, esse cargo, essa posição é minha. Vocês que lutem aí, porque eu tô nessa aqui, ó. Deixa eu te perguntar. Como que foi seu primeiro beijo? Aham, vamos mudar um pouco aqui. Aham. Meu Foi com que Deus. idade? Me conte-me tudo, não esconda nada. Olha, eu acho Eu devia ter uns 14 anos. Seu beijo. Eu lembro que foi ela estudava comigo na Foi na escola. escola? Onde Na que foi? escola. Onde foi? Foi meio que atrás do banheiro, assim. Atrás do banheiro da escola, É, né? foi isso. Aí eu lembro que quando a gente saiu assim, ó, que a molecada vai tudo atrás, né? Pra ver, Aham. né? Aquela Assim, coisa. eu nunca beijei em escola, então eu não sei como que é. Aham, Foi porque eu desse sou jeito. santa. Você foi desse jeito da galera ir atrás. E é aquela coisa, né? De Nossa. Mas coisa aí foi de. legal. Foi legal. Você tem amante, assim, como papo laranja, não sei o quê. eu via. Eu tinha o hábito de ficar, às vezes, olhando as pessoas se beijarem. Tinha os casais de namorados que ficavam se beijando assim. Eu Como é que ficava é? olhando, tipo, dar uma reparada pra ver como é que eles estavam fazendo, né? Nunca testou em laranja? Acho que sim, na frente do espelho, alguma coisa assim. Eu lembro, eu lembro quando as coisas que eu observava também, onde o cara colocava a mão, assim, aquela coisa de, Ah, entendi. sabe, de, tipo, onde é que eu tenho que botar a mão na hora que estiver beijando, sabe assim? Depois Aí do primeiro beijo, demorou muito para você ter o segundo? Não, aí foi meio que, é, foi por Aí foi aí. aperfeiçoando. Assim. Aí ficou bom, até ficar bom. Eu Mas acho você que sabe onde coloca a mão, tudo. quer me deixar sem graça. Ó, eu... Você tá com o vermelho muito fácil. Jura? Ainda bem que você já veio com a camisa meio vermelha que dá Pois é, dá o reflexo. dá uma, qualquer coisa para reflexo da camisa. Aham. E tem pessoas que sabem disso, daí vão fazer. Pessoas que são amigos meus, né? Aham. Olha, Tipo eu. sabem que eu fico sem graça com o vermelho,
Qualquer coisinha que falam assim, eu já fico vermelho, né? Então, adoro fazer isso na frente de outras pessoas, pra me deixar constrangido. Sim, um pouco é a mim mesmo, aham, porque eu sou fã da blogueirinha. Blogueirinha, aham, um dia eu vou te entrevistar. Que você vai te entrevistar. E ela é, assim, a Tata Werneck, é a minha primeira referência, e depois a blogueirinha. E eu quero um dia, assim, fazer as perguntas tipo a blogueirinha. A pessoa, se ficar tímido ou não, assim, levar com algo natural. Sei. É. E a gente tá começando desse jeito. No da Josi, o pessoal falou assim, o último da Josi, você foi, assim, foi muito, assim, né, muito fechado. Eu falei, gente, mas era uma senhora, eu não podia, assim, fazer umas perguntas igual eu tô fazendo pra você agora. As perguntas a gente faz de acordo com o entrevistado. E com você eu coloquei umas perguntas bem massa. Aham. Tô vendo aí a lista. É, você perdeu a virgindade com quantos anos? Foi legal a experiência? Tava com 16. Legal. Foi legal. Foi legal. Assim, você imaginava como seria? Foi do jeito que você nervoso na hora? Não, não fiquei nervoso. Eu assim, como é que eu posso te falar? Como é que eu Era com uma vizinha lá de casa, lá. tá? Tá, não precisava entrar em detalhe. Não, E assim, sim, foi pode coisa assim, de coisa escondida, né? Aquela coisa de Conte. É. algo assim de coisa escondida, né? Da gente fazer escondido de todo mundo, né? Foi onde? Na casa dela, na sua casa, na rua, embaixo do árvore? Aonde? Foi Terreno, no a coisa? No quintal, o quintal lá de casa, assim. É, Tinha muro. não tinha muro. Eita. Só que o seguinte, era de noite, né? Ah, É. a terra? Eita! Foi na terra. Tipo, Ao relento. coisa de, Tá coisa de adolescente. Adolescente. Coisa de adolescente. Aí coisa- você era virgem, foi sua primeira vez. Foi. Tinha rolado um negócio antes disso. Conheceu, foi meio estranho. Foi, mas não foi. Mas assim, eu não considero da primeira vez que eu tava também com uns 14 anos, mas assim, dessa vez foi uma coisa mais valendo, sabe? A primeira vez, Não valeu, não valeu, mas mas. é, acho que eu já tinha 16 anos. É, sei lá, 16, vamos colocar 16. Essa é a primeira. A primeira minha foi uns 14, foi logo depois do beijo ali, do lance do beijo. Assim. Foi com a mesma pessoa da escola? Não, foi outra também. Olha, Mas, pegador não era. Não era, não. Mas o que acontece? A primeira vez eu não considero, assim, que foi. Mas Que- foi ou não foi? Mas não Foi. foi, mas não foi. Vai. Mas Que assim, isso, gente? Agora, da segunda que eu tô te falando, aí foi bom, assim. Foi. Não, então a primeira foi muito. Nem considera que foi, é É, isso? isso. Não, mas então foi a primeira. Foi. Mas eu tinha 14 anos, a gente era muito. Não, foi. É, Só foi ruim, mas foi. foi. Aí a segunda, então, já foi melhor. Segunda eu considero como se fosse a primeira, sabe? Assim, Inaugurou, não sou virgem mais, a partir de hoje. Entendi. Aham. Na primeira vez você já se pegou pra não. Tá no meio do mato, né? Mas foi isso. Aí depois de namorar, não foi só isso aí e acabou. Não, a gente se pegava direto. Olha, antes de transar a primeira vez, vocês já se pegavam ali. Já. Coisas que ninguém sabia, nós vamos tomara saber. que ela não veja essa entrevista. Essas coisas vai pro mundo, né, cara? Tomara, né? Amém? Amém. Eu ouvi um amém, amém. Sabe por que essas coisas vai pro mundo? Não fica só por aqui, né? Não, mas não tem nome dela, nem vai saber. É. Só ela que vai saber. Ele você. É verdade. A segunda vez foi legal.
A sua família tem algum músico? Só pra deixar algum músico assim? Assim, meus irmãos que tocam também, né? Mais novos, né? De casa, assim. A gente sempre teve um violão lá, uma. Tem um irmão meu que toca viola, toca violão. Eu também toca violão. Assim, tocam profissionalmente. Você falou É, que é perfeito, né? eu acho assim, um músico instrumentista. Assim, eu toco violão pra me acompanhar, assim. Um Põe a músico sua voz. pra minha voz. Sou um músico. Mas surgiu esse interesse? Não tá do nada, assim? Quando eu parei de jogar, eu meio que falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Depois aí, da música. Você é a primeira pessoa que canta muito bem, que você deveria seguir essa profissão. Você Ah, eu lá na minha infância, Tinha, meu pai falava isso. É. é, alguém ensinou a cantar? Tá? Ouviu um sabiá lá, vai cantar. eu imito. Do rádio ali, as pessoas cantando, e eu lembro que eu tinha. Sabe qual é um negócio que eu tenho uma lembrança? Que eu tinha uma facilidade muito grande de decorar música. Acho que até hoje eu tenho essa coisa de. Não, mais que eu acho que eu não forço mais, porque antes, olha como que eu decorava a música. Eu não tinha lugar pra. A gente escutava música no rádio. Aí tocava música no rádio, ouvi a primeira vez, eu falava, legal. Eu já decorava uma parte da música, sabe assim, um Sei refrão. como é. Aí eu ficava meio que repetindo aquele refrão. Aí quando vai prontidão, daqui a pouco, porque a música tocava quando a De música, novo, no outro dia, e às vezes a música fazia um certo sucesso, quando tava fazendo um certo sucesso, tocava 5, 6 vezes sim. por dia, assim, né? Uma programação. Tava na grade, como a gente chama, né? E aí eu ficava ouvindo, e eu ia decorando a música. E eu decorava a música dessa forma. Assim. Eu ouvia assim, poucas vezes, e decorar a letra da música. E eu não escrevia em lugar nenhum, eu cantava, ficava decorando, cantando, cantando. Então usou esse recurso da memória. Eu decorava muito bem. É isso. Eu lembro que quando eu comecei a cantar, eu acho que. Então, o lance de eu cantar mesmo, acho que foi assim. Processo de orar. É. Hoje eu Foi não. nesse negócio, nesse processo de decorar, que às vezes a gente cantava alguma palavra errada e quando É, ia ver a letra, eu falava, então eu cantava errado. várias vezes. Fazer uma releitura, né? Já passei muito por isso. Só as releituras. Até hoje eu faço isso. Várias vezes. O cara, nossa, eu tava falando uma palavra errada. Esses dias alguém me corrigiu no. Me corrigiu. Fala assim, ó. Não é essa palavra, é essa. Não. Aqui a gente aprende de ouvido, né? É. Junto com a letra. Eu falei, essa aqui é uma releitura. Uma licença poética. É do meu jeito. Então, Qual foi? Você é compositor musical? escrevam algumas coisas aí, né? Compositor e compositor também. Eu faço a letra e música. Isso. Qual foi a primeira música que você compôs? Olha, não, foi agora recente. Tem vamos dizer assim, você fala que a posição você faz e você tem vergonha de mostrar, né? É. E aí, eu digo que tem uma frase que a gente usa, que é a história que a gente usa, que é quando você tem uma composição e você não mostra pra ninguém, é como você ter uma espinha na bunda. Ninguém vê. Ninguém vê, só você sabe que tem, né? Entendi. Quando nasce uma espinha na... E aí o que acontece? E eu, em 2015, 2014, eu mostrei minha primeira composição, assim. Coragem de mostrar. Uma música chamada Menestrada. A vê-la até. Uma palavra que eu inventei, né? Sou professor de É. português, eu conheço várias palavras. Estrada? É. Alguma coisa com estrada? O que é? Vem do menestrel, né? Do menestrel. E tem musical. e tem a ver com estrada também. E aí. Criou uma palavra. Aham, tá. Eu quis criar, tipo, na verdade, quando eu muito pegar aquela questão do menestrel, fazer uma música,
E a gente tinha na época, eu e o Rafa, o Rafael Vital, que era daqui. Nós montamos na verdade, eu tava montando um trabalho aí em 2014. A gente tem que começar a compor. E eu já tinha essa ideia de querer compor, mas eu não tinha muita trava, né? Aí eu falei, putz, vou fazer uma música que fala dessa história nossa, né? Eu queria que fosse uma música que, como a gente chama na Folia de Reis, música de chegança, né? Chega na casa. Quando você vai abrir o trabalho, né? Aí eu começo assim, a nossa estrada a música a nossa estrada começa. A estrada começa em cada canto que resta, Canta pedaços desse chão, né? E ela vai assim, a nossa estrada começa, cada canto que resta, pedaço desse chão. Dessa forma. legal. A nossa estrada nos leva. E aí, tô falando desse Falando da estrada, do caminhar da vida mesmo. o caminhar, né? E tinha que ter essa música. E o nome do nosso duo chamava Caminheiro Zé. Então, assim, tinha um negócio de menestrel, desse cara que caminha, desse, desse caminheiro, né? Dessa pessoa que vai viver, esse errante, né? O Interessante. cantador violeiro. Então eu começo. E a música é um reizado, é uma folia de reis. Ela é um reizado, ela é no ritmo de reizado. Aí tem aquela coisa daquele tambor da folia, sabe aquela coisa meio da viola ali, né? E eu queria fazer uma coisa nessa. Então eu já a música nasce com a minha ideia na minha cabeça já estava pronta. Você viu uma vez atuando e falou uma música. A minha ideia era de fazer uma música clássica, essa coisa meio de folia. Uma música para abrir um show assim. Ela é uma música de abertura de show. Então assim, eu fiz essa canção nessa então foi 2014. O primeiro lugar, a primeira pessoa que eu mostro foi pro Rafa, né? Perto de casa, da Sim. minha família. Ele falou, putz, isso é legal. Aí eu fiz essa foi a primeira. Não é, assim, não é só escrever a letra, a melodia. É, O que tem primeiro, a letra ou a melodia? às vezes as duas vêm juntos, né? Assim, eu tenho esse processo muito de ir anotando as coisas. Faço um trechinho de alguma coisa e escrevo e deixo guardado. De repente, eu lembro daquele trecho, faço mais um trechinho. Juntando as coisas, né? De repente eu começo a fazer uma melodia aqui, porque isso aqui tem a ver com aquilo que eu escrevi. Aí vou meio juntando as ideias, né? Onde nasce. Quando criança e adolescente, quais foram as suas referências musicais? Eu tinha falado, né, do rádio, né? Do rádio. Na fase adulta. Aí na fase adulta eu ouvi muita coisa, né? Assim, descobri muito ali a música nordestina, mais, né? É, Enzo, Alho, Saga, Jacques do Pandeiro, Elba Ramalho, som assim, Valença. Eu ouvi muito isso ali na minha cada fase ali, 19 anos pra frente. Aí eu falei, putz, quero tocar isso, né? Quero aprender a tocar essas coisas, né? Então, O que te inspira a escrever? O que te inspira? Eu sempre. coisa assim do meu cotidiano, assim, eu sou eu falo que na verdade eu sou um aprendiz de cantador. Todo cantador, ele é meio que um guardião da cultura popular. Ele é um guardião. Todo cantador, porque eu conheço vários, né? É, só que Você canta sua dor ou canta amor? também. Não, porque o cantador, ele tem porque tem várias definições. Depois as pessoas falam assim, ó, você é um cantautor. O cantautor, ele canta as músicas dele. É, mas assim, eu falo que eu sou mais ainda mais para trás, porque tem o cantador é essa espécie de cara que mora num certo local e ele é regionalista, ele defende aquele de um. Aí ele é meio que esse guardião, poeta que fala tá em torno dele ali, sabe?
fala das dores, da, da- das belezas do local, até das desgraças, né? A questão do meio ambiente, sempre é um defensor do meio ambiente. Todo o processo que é o local dele. Quem é a sua musa inspiradora? Fala de mulher, se escreve sobre mulher. Quem que é a sua musa inspiradora? Olha, eu tenho duas músicas, que é minha mãe. Eu acho que a minha mãe, eu fiz duas canções para ela, né? Também Um Olhar para as Formigas, eu também me remeto um pouco a ela também. Acho que minha mãe, acho que talvez seja a minha maior música inspiradora. E assim, Tem uma outra música que eu fiz que tem duas, né? Mas tem mais duas. Teve uma que eu fiz para um amor não correspondido. Aham. Tá. E uma outra que eu fiz para. A Kenga É, ganhou uma música e nem teve uma amor correspondido, olha só. e assim. Foi uma paixonite que eu tive. Tá. Mas é uma coisa Foi rápida. platônico um negócio ali. É, a gente teve um lance assim. Rápido. Beijou? Aham. Tá. Ah, tá. Aí tá, a gente teve um lance pequeno, rápido, daí a pessoa foi embora. Aí eu escrevi uma música pra ela, assim, logo quando ela foi embora. Gente, Aí. faz isso não. E tem uma outra música Você que só não vai falar que música foi essa. Eu não sabia que a música, Ah, tá, não vou falar. né? É. Nem merece foi embora. Aí tem uma outra canção que eu fiz que é pra minha ex-mulher, ex-companheira. Eu fiz também. Pois por essas três. A música Lua dos Meus Olhos, que o Mozão adorou essa música, você se direciona a uma mulher. Quando você diz assim, sim. ó. E quando ela nua vier, aí depois não quer que eu faça as perguntas desse nível. Ele escreve, eu não posso fazer pergunta. E quando ela nua vier encher os meus olhos de luz. Eita, que eu fiquei imaginando, falei, gente, como é que é essa mulher ser maravilhosa tipo ela? Perfeita. O corpo feminino te atrai? Assim, Então, Lógico. eu fiz essa canção eu fiz pra minha ex. Aí. Olha só. E inclusive é a minha ex-companheira. E eu fazia essa Vai ficar se achando agora. Não, ela sabe dessa história. Ah. E aí o que acontece? Eu estava fazendo a comparação das 4 fases da Lua e ao mesmo tempo faço essa analogia quanto a ela. Aí eu tinha escrito a letra primeiro. Não me caberia o sol, qual nova ela fosse. Eu tô falando da lua nova, né? Sim. Nem que dela minguasse, né? Tô falando da lua minguante. Eu vou brincando com essa coisa acrescente. Que isso? Aí quando chega na parte a última parte, aí eu falo da lua cheia, né? Eita, Aí vem. aí vem a lua cheia, vem ela toda nua. É, Noite dos loibos, dos lobos. então aí eu faço essa questão de o banho. lua, né? Eu falo do banho da lua, Sim. banho de lua, eu faço essa questão de quando ela nua vier, né? Cheira os meus olhos de luz. Isso. Então tô falando da lua cheia ali naquele processo, né? Na última estrofe. O corpo feminino te atrai. E o corpo masculino? Tem, né? É, não, existe. Eu até falo que esse dia a gente tava falando sobre religião, né? Como que você viria mais de Deus? A gente tava falando, eu falei assim, não, conversando sobre isso, né? Sim, falar bem filosófico. Assim. E aí eu falei, a imagem de Deus pra mim é uma mulher negra, assim, com a Serena Williams. Pra mim a imagem de perfeição ali, né? De corpo, assim. Seria, seria assim, seria ela, Como que é a talvez. imagem de Deus? Tem um corpo de mulher, como que é? Cabelo. É um cabelo bem black, assim. Brinco, batom.
Não, assim, o corpo suado, sabe? O corpo atlético, sabe? Eita, É, eita Deus. aquele corpo Suado. Assim, acho que a imagem de Deus para mim seria Perfeito, uma imagem esse corpo perfeita. perfeito, sabe? eu falo isso, que a gente falou isso nesse dia, né? Conversando. Aí a pessoa, a gente tava brincando, mas ele não poderia ser um corpo de homem? Pode ser, tá? Mas pra mim seria uma mulher negra. Pra que uma imagem mais forte, assim, de uma pessoa mais forte que isso? Né? Ainda um atleta, assim. Pois seria pra mim assim. Eita, consegui imaginar. Perfeita. E a parte mais bonita do corpo feminino? É bonita? É. A mais bonita, assim. Isso aqui é a mais bonita. Gente, eu Pergunta difícil. gosto muito, gosto mais. Bonito. Não, acho que é legal, né? Mas uma coisa legal também. Poxa, o quanto rico. Poxa, Faz sentido ali. E vai, né? Começa pela cor. Poxa, Começa pela a coxa. primeira coisa que você olha numa mulher. Assim, viu uma mulher, olhei para uma coisa que te atrai. Primeiro eu vou olhar no. Lógico, primeiro eu vou querer olhar o rosto, né? Tá. Assim, olhar. assim, ver o semblante da pessoa, né? Acho que isso Depois o olhar dela. é os traços, né? Assim, né? Você olha assim, pá, os traços. Claro. Chamar atenção, o resto. O chão também. Mas eu acho que Acho que esse flerte, o primeiro. de você ver o rosto, né? Eu acho que Pelo rosto você já consegue captar um pouco a energia também. é. E às vezes também tem um lance porque às vezes tem essa questão da linguagem, né? Parte corporal, acho que é um negócio que. Quando eu falei da imagem, eu não tô vendo essa imagem parada. Parece que ela tá em movimento. Sabe? Falando do suor, da imagem, tipo, que a gente fala a imagem de Deus é essa coisa perfeita, né? Sim, Vem na minha cabeça. Em estágio perfeito. Um quadro. Que as pessoas veem, a imagem de Deus, né? Parece que é um senhor branco, tá? Tem toda essa imagem, né? Pra mim, não. A imagem de Deus é pra mim, a imagem da perfeição. Essa imagem, mulher negra, sabe assim, com com aquela, com todo aquele vigor, aquela força que O corpo feminino que você acha bonito assim são as coxas. Sabe pelas coxas. E do corpo masculino? Qual é assim? Nossa, aquela ali, bonito. Qual que é a parte mais bonita do corpo masculino? aqui, o peitoral, né? Ombro, águas. Coxa não. Isso também é legal, né? Você, assim. Você já conheceu o corpo de quantas mulheres, assim, mais ou menos? Já pegou, ficou, sei lá, quantas, assim, mais ou menos, pra ter uma noção assim, aham. Eita, que perdeu as contas. Eita. Eu sei. Mais de 10, mais de 20, 30, 40, 50, 100. Eita. Ele é músico. Não, eu tinha que fazer, eu não sei, nunca contei, né? Curiosidade de contar quantos corpo feminino já viu Vários, né? mais de 10, 20. Dá um número aí. Talvez uns. Não é pegador não, não é pegador não. Quantas mulheres já viu? No mínimo, né, Maringá? No mínimo. Agora vamos lá. Qual é a mulher mais bonita do mundo? Assim? Uau.
nela, né? Sim. E qual que é a mulher mais bonita de Três Lagoas? Maringá, te juro, quando eu falei, vou perguntar isso, eu falei assim, ai, tomara que ele responda que seja. Ah, não, na verdade, não. Obrigada. Ah, Vocês, acertou. 6-2, você sabe que eu já falei que vocês, que É, vocês são o casal mais lindo de Três Lagoas. dá licença, que esse cara é nosso também. Assim, Eu acho muito lindo vocês dois. Toda essa relação de vocês, nas redes sociais, no dia a dia. ele vai ser entrevistado também. Não, é só quero assistir. Se eu tô fazendo essas perguntas pra você, imagina pra ele. Nossa, Obrigada. Você se considera bonito? Aham. Eu não me considero uma pessoa bonita. Tô testando sua autoestima aqui. O Leonino, hein? São um perigo, hein? Você se considera bonito? Porque assim, quando eu coloquei no Instagram caixinha de pergunta, eram duas perguntas. Uma foi, pergunta pra ele por que ele é tão gostoso. Eu tenho prova, eu tenho essa pergunta. Aí eu quero saber, você se considera bonito? Por que você é tão gostoso? Assim, perguntaram? Não, Pergunta. eu não me considero uma pessoa bonita. Sei lá, tem muita gente bonita, né? Tem muita gente bonita. É algo que eu vejo todos os dias, assim. Vai nos lugares, tá tocando. Assim, eu acho que tem muito do. A primeira visão, né? O que eu te falei do lance da comunicação corporal, que é uma das coisas que assim, essa pessoa é bonita, né? Depois tem o intelecto, né? Claro, pelo amor de Deus. Aí eu acho que isso Falo é. isso para meus alunos direto. Falei, gente, o que torna você bonita é a sua inteligência, em porque primeiro tem. lugar. E daí você Vai ser, você vai conversar com a pessoa e você vai ver que ela realmente é bonita. A questão do intelecto da questão você vai ter a sensibilidade da pessoa. Ela defende. Ser de bonito, dependendo do que a pessoa fala, o pensamento dela, É, acaba ficando feia. é, Às vezes a pessoa feia, dependendo do que a conversa dela, fica até bonita. sim, sim. Não, e aí, então tem muita gente assim que é símbolo, eu acho assim, né? Muito mais por exemplo, a Gareth Menezes, a nossa menina. A mulher é linda, né? Sabe assim, o show dela lá em. Um pouquinho do show dela lá em. Ah, e depois ela virou ministra. A gente nem sabia que ela ia virar ministra. Assim, a mulher é fantástica. Sabe? Eu acho que uma pessoa que talvez tomasse um cafezinho com ela e conversasse com ela, porque a gente já conhece a vida dela a pública, né? Você conhece o tipo de pensamento que ela tem, então ela se torna muito mais linda ainda. Então, então, exemplos assim, de pessoas, vamos dizer assim, de dentro do conhecidíssimas e que são lindas, né? César, sou apaixonado por ele também. Digo, César, um beijo. Onde eu quero te entrevistar aqui no meu. Então, tudo são pessoas que eu acho muito bonitas, né? Ai, Tô citando duas pessoas, mas eu poderia citar mais umas 100. a música Morada do Sossego foi trilha da novela Pantanal, né? isso, na verdade, ela entrou. A gente fala de forma orgânica, né? Quando o ator, no processo de apresentação, pegou um violão ali, uma viola e começou a tocar música. Foi o Guito, um amigo meu, e a gente já tocava junto, ele já tocava a minha música, e ele levou essa canção pra novela Pantanal. Ele falou que ia tocar e tudo aquele processo que eu vou tocar e tá. E acabou tocando naquelas rodas de interpretação que eles tinham ali, né? Nas rodas de viola. E a música entrou dessa forma. Depois ele gravou, né? Ele gravou e depois lançou o videoclipe, tocou no TV que ele foi. Toca a minha canção até hoje, é uma música que ele toca nos shows dele. A memória não me falha, a primeira vez que eu te ouvi cantando foi em meados de 2018. Mas aí, eu confesso que eu fiquei assim, extasiada na época.
Eu fiquei pensando, gente, como é que, igual eu falei no início, né? Como que o mundo, como que o Brasil, como que essa pessoa não está estouradaça, como que não está no primeiro lugar do Spotify, por exemplo? É, gente, como não? E eu pensei, se o mundo inteiro, se o Brasil todo, se em 3 de agosto, todo mundo precisava ouvir e conhecer a sua voz, é a pessoa que você é. A pergunta é, quais são as dificuldades em nível nacional e em nível local para que possamos te ver cantar na Rede Globo, por exemplo? O que que nós, três lagoenses, podemos fazer para contribuir com a sua louvável profissão? Olha, olha, eu digo assim, eu acho assim, tenho essa ambição, lógico que eu quero viver da minha arte, quero contribuir o máximo possível para minha forma de fazer trabalho de um bem para a sociedade. Assim. Rua, eu digo que a arte, ela para mim, ela só é uma ferramenta de fazer justiça, nada mais que isso. Então, assim, eu não tenho essa ambição de. Não é que eu não quero não queira ir lá tocar nesse grande A público. fama não é o seu. Não. Eu sim. Eu também não, assim, eu acho que viver de forma. Eu não tenho essa ambição, de, por exemplo, de Entendi. colocar o Perder as dinheiro, suas raízes. e botar o dinheiro e a fama. Eu acho que isso nunca vai ser assim acima de Legal. tudo. Prova disso é que É, não, não, então, porque o que acontece? E, por exemplo, eu não quero sair daqui, quero morar aqui pro resto da vida. A minha ideia, eu acho assim, o artista ele tem hoje, tem como fazer isso, e morar no seu lugar, onde você está aí, você pode fazer show no mundo todo e voltar para cá. Hoje não tem que morar num grande centro de São Paulo, esse eixo, né, que sempre levou os a pessoa artistas. acaba mudando. É, então eu penso nisso. Eu acho que acontece. Eu acredito assim que porque a gente é artista independente e a gente depende muito, independente, ele depende muito das pessoas, tipo, próximas dele, né? E hoje eu sei, compartilhe do trabalho dele, né? Sabe assim, né? Porque às vezes não custa nada você ir lá e compartilhar um trabalho de um amigo seu. Ai, compartilhar, sim. Ouvir. É porque a gente às vezes dá valor a tantas coisas fora que a gente não vai precisar disso, né? Nem Então, precisa mais. nem precisa mais, É, né? Mas, só mas isso. é essa a realidade. Eu acho que isso já é muita coisa. Sei que o processo é árduo e é grande, mas é o trabalho que eu vou continuar fazendo pro resto da minha vida. Compor, de fazer canções, gravar discos, Mas pra te tocar. achar nas Maringá Borghetti. Tá na Borghetti, ó. Instagram, É. Facebook. Aí é só colocar isso que me Gente, acha. vamos lá, seguir o nosso corpo, já conhece o nosso viagem, essa também. Aham. Você segue gente que nem é daqui. Ah, isso. A Rede Globo entrou em contato contigo para pedir autorização da música. Eu estou inscrita no BBB 24. Você tá? Estou inscrita no BBB 24. Poderia me passar o contato da Globo para eu tentar falar com o Boninho? Assim, como que não quer nada? Olha isso. Isso aí, eu vou te contar essa história. Quando eles entraram em contato. Antes do Guito, quando ele foi pra novela, ele passou aqui em casa, ele dormiu aqui quando ele foi gravar. Primeira vez, né? Não, tá aquela coisa pra gravar. E ele falou, ó, só vai entrar em contato contigo, porque tocar sua música na novela e tal. Aí, tá bom. Aí mesmo assim eu não tava crendo ainda. Cara, os caras vão barrar, né? O musical e todo esse processo. Ele falou, não, o cara falou que tem nada a ver, vai tocar assim. Aí, tá. Nesse pouquinho antes disso, uma mulher que me entra em contato comigo no Instagram. Oi, eu sou a Priscila Lobo. Eu trabalho com cultura popular na Globo. Eu sou pesquisador de cultura popular. Falou desse jeito. Pesquisador de cultura popular, estou entrando em contato. Eu cheguei no seu trabalho através do Guito, do Borba, meus parceiros, né? Eu, tá. Aí ela falou assim,
Aí eu respondi ela no Instagram, falou assim, você tem como me mandar o seu trabalho, tudo esse WhatsApp, portfólio, o que você já fez? Passou o WhatsApp dela, aí eu mandei ela. Aí um dia, uma semana depois, ela falou assim, você tem como me ligar daqui 5 minutos? Pode me ligar? Eu falei, não tem, vou te ligar. Eu liguei pra ela, ela não atendeu. Aí passou uns 10 minutos, liguei de novo, ela não atendeu de novo. Aí eu falei, Ana, assim, eu vi que ela trabalhava na Globo, tá, aquele processo. Aí passou uns dias, daí eu nunca mais falei com ela e tudo. Aí de repente o Guito manda, o Guito, a gente tem um grupo, né? Ele falou assim, ó, eu tô fazendo teste pra novela da Globo, Pantanal. Rapaz, tá nos finais aqui, vamos fazer uns testes, né? Vai, uniu. É na época da Sim. pandemia, fazia tudo pela. Assim, qual. E ele falou, ó, eu tô funilando aqui, eu tô já entre os três aqui pra pegar um papel, assim. Aí o Guga, que é outro parceiro meu de campo, ele falou, não, eu também tô fazendo teste. Eita. Tava os dois. Aí tá, passou. Aí passou uns dias lá, o Guito, ó, seguinte, vou fazer o Tiber na novela Pantanal. Aí veio falando com a gente. Aí o Guga falou assim, cara, eu fiquei, por final, ficou ele e o Léo Sater. Os dois ficaram fazendo teste. E tem um outro amigo nosso também, o Paulo Garcia, lá de Bragança Paulista. Tem que os três disputando esse papel pro final. Lógico que o Gabriel Sater estava na frente com o papel, os outros dois não. Mas tudo que estava rolando, e eu falei, daí eu falei, devo contar essa história pro Guito. Não, velho, tá louco, ela é pesquisador de elenco. Ela tá lá. Era ela, e tipo, a pessoa que eu não liguei, mas também não tem nada a ver comigo, sabe? Ir pra novela, esse processo. Mas. Responde o WhatsApp aí, amada. Só que o seguinte, o Guito falou, não, você deveria ter ligado mais. Assim. Ele falou assim, com ele foi dessa forma. Ah, é? Atrás. Saber, se eu vi ligação. Então, ele falou que ele foi Nem atrás. meia hora uma ligação. Ele descobriu que iam gravar a novela Pantanal e tudo. Ele pegou e entrou em contato com uma mensagem que ela, no timeline dele, né, no Instagram. Ele foi atrás e descobriu que era a pessoa. E aí ele foi começou a mandar e-mail, mandar mensagem para esse povo, no direct. Não, você tem que falar pra Priscila Lobo. O contato dela. E conta isso nas entrevistas, ele que foi atrás, né? E através dele ela descobriu o Paulo Garcia, né, sabe, essas pessoas que estavam meio que em volta do Guito, que a gente fazia muito trabalho com ele, parte musical. Ah, eu quero estar nesse. Assim, quero Big Brother. Então, e aí foi nesse processo que o Guito entrou. Sobre a música Morada do Sossego, essa que foi da novela Pantanal, o que você quis dizer na frase enquanto eu faço oração desapego? Como assim? É, Ah, eu foi o seguinte, eu ia muito para esse rancho, geralmente eu acordava lá nos domingos de manhã. Tocava no sábado à noite, geralmente depois de tocar eu pegava o carro e ia pro rancho, aqui do outro lado da ponte ali, e nesse rancho, chamava Rancho do Sossego. Aí acontece, eu acordava de manhã, ouvindo, tá me cantando lá, na hora que ele ligava o rádio. Mora um casal de 5 até hoje, aposentados. Ele levantava, tirava leite das vaquinhas, jogava milho para as remeteu a galinhas. sua infância. Muito. Então eu acordava e falava assim, não, não vou levantar, né? Eu vou dormir um Deixa eu pouquinho. continuar aqui nesse. E assim, lá fora ficava tudo acontecendo isso, bem TV cantando aquela coisa. Ele jogava muito grera, milho para as galinhas, saleira. Pássaro comia junto com as galinhas. Então, essa convergência, né, meio com a natureza. E aí tinha
enorme, pé de jasmim na entrada. Quando o jasmim estava perfumado, e uma casa toda de jasmim. Um poeta, isso aí. Então, e assim, e aí eu vendo aquela questão de pegar um pouco da vida da corrida da gente, tá lá e ter essa paz, falar assim, não, pelo menos aqui eu mais desapegado. Eu fazia essa Mais interligado com a natureza. E assim, ação, desapego, talvez seja esse processo de ali pensando, deitado, falando assim, não vou levantar agora, né? Vou demorar um pouquinho. E assim, eu vi ele religando o rádio, fazendo café, sentia o cheiro do café quando ele fazia, sabe? Eu ficava com aquela memória, né, do lanche. Eu quis fazer uma poesia concreta para esse lugar, pra esse... Concretizar todo esse cenário magético aí, uma é, letra musical. é. Pode cantar essa música. Posso? Morada do Sossego de Maringá, Borgué. Aqui é nada de sossego, vamos lá. Sol raiou e despertou-me do sossego. Só tenho agora cantar de frente vis. Enquanto eu faço uma oração de desapego, o céu lá fora a voar da juventude. E quanto mais eu me aproximo da varanda, o cheiro do perfume do jasmim. Pela fresta da janela entre o sol, o seu primeiro manifesto só pra mim. A pressa agora é dar de comer as galinhas, tirar o leite da vaquinha na galinha. Quando no rádio a hora certa uma canção, enquanto encosto a barriga no fogão. Não tenho mais o que dever pelo meu dia. Me resta rede, sombra fresca e água fria. Quando a tarde vai avermelhando o céu, vou contemplar o sol e a calmaria. Senhoras e senhores! Ah, Maravilhoso! é possível. Perfeito! Maringá, qual que é o seu estilo musical preferido? Você ouve de tudo? Qual é o seu preferido? Eu ouço bastante coisa, né? Eu tenho muito essa questão de o autor, vamos dizer assim. Vou lá, eu vou ouvir o Luiz Gonzaga. Eu vou ouvir o Luiz Gonzaga. Ouvir tudo que ele tem. Lá pro Raul Seixas, vou ouvir o Raul Seixas, né? Sério? Ah, Isso, aham, no entrevista. maravilha. Isso. Surpresa. E Parente distante, assim. É?
Não, mas então é isso. Eu vou sempre ouvir o gênio ali, sabe? Independente do O ritmo. Então, assim, eu não sei qual ritmo. Tá pegado a ritmo. Eu vou ouvir a pessoa, né? Se tem um artista que chama atenção, eu vou ouvir o Chico César, vou ouvir o Chico César, eu vou ouvir a Maria Bethânia. Então, eu sei que eles têm muita coisa, muito ritmo, muita qualidade musical muito grande, né? Olha, eu já ouvi. Eu já nunca mais parei para ouvir funk. Mas só que a gente acaba ouvindo toca, né? Toca muito. Né? O funk hoje ele tá tá no mainstream, né? Não tem como você liga um rádio, liga uma coisa, você vai estar tocando ali, né? Não tem como você ignorar, né? E eu acho que é uma coisa muito válida Vale e lindo, né? Porque nascendo Sim, dentro do claro. processo esse processo de uma favela, né? Uma coisa assim que nasce dentro da comunidade com pessoas que eram, sabe, sempre negou, né? E aí nasce como um grito, né, de resistência. É, mas eu lembro que eu lembro do funk lá atrás, eu via muito, assim, que era essa ouvindo ali, né, Claudinho Bochecha, entende? Tipo, tá com a gente ouvia, assistia o Furacão 2000, né? É, eu passei por toda essa fase aí. Então a gente vê como essa galera ralou pra caramba lá atrás. É, tem grandes artistas. No mainstream. Essa um pouco a minha história, assim, mozão. Você escrever uma letra, assim, sobre nós dois, assim, sobre o amor. Como começaria essa música? Eita, O amor. Maria? Nossa, é uma música, assim. O que você faz? É muito íntimo isso, sabe? Não dá pra escrever sobre qualquer coisa. Não dá, tipo, mas assim, eu não vou fazer nada que, tipo assim, vamos dizer, uma encomenda pra você escrever um negócio sobre. A música é natural. Agora, mas assim, se é uma coisa, algo que me toca e eu faço, tô muito atento àquilo que tá acontecendo, aí eu faço o tema, né? Algo mesmo. É. Mas eu já cheguei a fazer, tipo, igual quando Centenário de Três Lagoas. Foi a única vez que eu fiz uma música assim. Eu tinha que escrever uma música lá 100 anos de Três Lagoas. Quando aí eu com a letra e eu e o Rafa fizemos uma melodia e tal. E aí a nossa música ganhou o de Centenário. Foi a única vez, só que eu tava totalmente. Fiquei meio na pressão. Mas assim, eu totalmente só com uma pressão boa, porque eu tava muito ligado o que estava acontecendo 100 anos, tava lendo muito sobre Três Lagoas. Por aqui, É, diferente de falar de você. então foi isso. É a única canção que eu fiz assim com essa coisa de falar, não, vou fazer com aquele tema ali. Nós vamos finalizar, então. Antes de você cantar a música Um Olhar para as Formigas, que é uma das minhas preferidas, eu ouvindo, cantando todos esses dias, eu tenho uma carta aberta para o Maringá. Eu vou ler essa carta. É? Aham. A carta é a seguinte. Olha ali, ó. Carta aberta para Maringá. Quando aqui chegar, não fale da partida. Se rir ou se chorar, fale da corrida. De um tempo de cantar canções esquecidas. Se puderes, não sirva outra bebida. Faz não sonhar com a verdade da vida. Te deixo aquele olhar quando era para as formigas. ó. Lindo isso. É lindo isso. Essa é a minha carta aberta para você. Obrigado. E, por gentileza, canta essa música que eu fiquei cantando a semana inteira. Nossa, Coisa essa mais linda. Maravilha.
olhar era pras formigas, histórias pra contar de uma lenda antiga, e as asas pra voar, a flecha vencida. Um colo pra embalar as suas cantigas, e a lenha pra queimar na fogueira da lida, os versos pra rimar com o sal da vida. Meus farrapos de lembranças estarem com você. Meus farrapos de lembranças estarem com você. Onda que chegar, não fale da partida, se diga se chorar, não fale da corrida, no tempo de cantar canções esquecidas. Se puderes não ir já, se outra bebida, te faço não sonhar com a verdade da vida, te deixa aquele olhar quando era pras amigas. Meus farrapos de lembranças estarem com você. Meus farrapos de lembranças estarem com você. Farrapos de lembranças estarem com você. Farrapos de lembranças estarem com Lindo. Ah, Isso é muito lindo. Isso é muito perfeito. O que você quis dizer quando você escreveu os farrapos de lembranças? Estarei com você. Isso é muito poético. eu lembro que ah, fazendo meu era o Cantigas, lembra? Essa música foi a única música assim, umas 2 horas. As músicas que realmente eu fazia, eu faço minhas músicas, ele tem anos, leva um ano pra fazer uma música. Faço um trecho, depois eu falo, não, mas não ficou legal, vou lá e conserto, arrumo, tá faltando uma estrofe. Assim, vou meio que procrastinando. Só que eu acho que fica bom porque a música vai te dando mais maturidade, ela vai ficando melhor. Eu sei, tipo, eu sei quando tem uma coisa que vai ser bom, é uma música boa, posso trabalhar aquilo ali que vai ficar legal. Às vezes eu faço a melodia, faço a letra e tal, e vai ficando assim. Agora essa eu tava muito. Eu lembro que eu tinha uma playlist que eu colocava, assim, algumas. Não, a ver com. Tava ouvindo essa. Lembro que eu fomos gravando, eu voltei pra casa umas 10 horas da noite. Mas tá faltando alguma coisa, tem que gravar uma coisa, uma música melhor, né? Tá, tá ficando bom, mas não tá bom, né? Aí eu lembro que Tá essa. faltando alguma coisa. E aí eu fiz essa. Eu tinha lido um artigo e a pessoa estava falando da avó, tá, o nome do artigo chamava Minha Avó Foi pro Palácio. Tava a história da avó dela que foi levar para dentro do cafezal para trabalhar com café. Toda minha avó. É algo muito comum, né? Na minha Sim, família sim. também teve isso. Então, assim, ela. Aquilo ficou muito marcado. Assim, tá? Eu lembro bem, pensando na minha mãe, na minha avó. E eu lembrando o tempo que eu brincava no quintal de casa, que eu gostava de ficar brincando. Né? É, Fejantes, assim. Eu adorava passar debaixo da sombra, fazia brincar de fazer, e às vezes ficava brincando, levando as coisas, catando. E aí eu lembro que teve essa coisa da minha mãe, da minha avó. Tô lembrando que daí que algumas coisas que a minha mãe falava, assim, minha avó também, falava assim, não, fulana tá caduco. E eu vim depois que era a demência, que é o mal de Alzheimer, né? Quando depois que eu já era adolescente, né? E bola, eu lembro, lá no ensino médio, vamos dizer, mal de Alzheimer, que era o que fica caduco. Assim, aí eu lembro disso também.
Aí eu coloco assim, até se eu fi qual que é a minha ideia? Eu falo assim: "Eu não quero esquecer dessa coisa, criança, estava com as eu nunca esquecer dessa mensagem, da influência que a minha avó eu pensei: "Se algum dia eu esqueço da minha mãe, é um mal de Alzheimer". Aí eu brinco, né, até os meus farrapos, lembranças, esteja talvez assim, eu quero nem se eu tiver um pouco de demência, mas eu quero ter uns flashes de lembrar disso, né, desse não esquecer da minha mãe, desse processo meu. Eu brinco, aí o refrão nasce primeiro, farrapos de lembrança, estarei com Nada, quando eu vi essa frase, eu dormi cantando aqui mentalmente nos meus farrapos, dançarei com você. Acordei também, fiquei aqui o dia inteiro, fiquei mandando, cantando aqui, ó, nos meus farrapos. Coisa mais linda. Isso, o que mais me marcou, assim, nessa letra, fora o que eu li na carta aberta, que é perfeito, mas esse refrão, nos meus farrapos de lembrança, falei que você é muito forte, é muito lindo, é poético, é perfeito. Parabéns por ter colocado todo esse sentimento em palavras e em música. Perfeito. Vamos para a bola final. Bate-bola final. Corrida. Comida. Comida. feijoada. Futebol. Time de futebol. Bom, Time de futebol famoso. eu já fui flamenguista. Olha, eu É. agora é o quê? Não tem um time pra torcer, eu não torço, mas é assim, na minha infância eu era flamenguista. Entendi. Fruta. Nossa, é fruta, né? Filme. Um filme. Nossa, É. mas assim, eu fui maneiro. Brasileiro. É. Já assisti. Uma música. Da morta. Essa Ator. em Mato Grosso, né? Uma cantora. Cantora. Sertão Verde.